Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração e que falou muito comigo. E assim como falou comigo, vai falar com você também. Essa mensagem vai te fazer refletir um pouco sobre a vida. Qual o sentido da vida? Por que você está aqui? Porque não faz sentido você nascer, trabalhar, viver, sofrer, morrer e acabar aí. Não faz sentido. Tem que ter algo mais. E essa foi a certeza que Deus colocou no meu coração. E a mensagem que eu quero compartilhar está em Jeremias, que diz assim, Jeremias capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Aí no versículo 19, vai estar escrito assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerá contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa mensagem falou muito comigo, porque nos últimos anos eu pude ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas, para com a minha vida. Nos mínimos detalhes eu pude ver. Por mais que, se eu falar aqui, muitos vão dizer, mas é apenas uma coincidência. Eu posso dizer com afirmação, não é coincidência. Deus cuida nos mínimos detalhes. Eu pude ver, os mínimos detalhes. Eu pude ter essa experiência com Deus na hora que falta tudo, porque quando tá tudo bem, falta nada, tá tudo em paz, é fácil adorar, é fácil dizer que Deus é bom. Mas quando tudo está faltando, quando falta tudo na sua casa, quem é você? Será que você vai continuar confiando em Deus? Será que você vai continuar adorando a Deus, dizendo que Deus é bom? E Deus me fez passar por um processo no qual eu perdi muita coisa, mas chegou um ponto que eu disse para Deus, eu fiz o possível, para conseguir evitar, para conseguir sair, mas chegou um ponto que eu disse, não dá mais, Deus. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não abrir as portas, as minhas condições foi financeiramente, se o Senhor não abrir as portas, eu não vou conseguir. Para mim, cheguei no limite. E Deus ouviu as minhas orações e agiu. Ele começou a abrir as portas. Não foi de um dia para o outro. Foi em mais ou menos 3 anos. Passando por essa dificuldade, mas todo mês, todo dia, Deus abria as portas. E quando eu via que para mim não tinha mais jeito, eu não ia conseguir, Deus abria as portas, mandava alguém, enviava alguém, usava alguém para me ajudar. E assim foi. E hoje, eu busco, você que busca, ser bem sucedido na sua vida. Hoje eu entendo isso. Ser bem sucedido na sua vida, procura se realizar. Não é errado, tá certo. Tem que procurar a melhorar, ter uma condições de vida melhores, tem que buscar a sonhar, realizar sonhos. Temos que buscar tudo isso. Mas eu sempre pensei assim, quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 15 para 20 anos, eu buscava muito realizar, conquistar. Eu sempre tive essa ambição e sempre tenho essa ambição, de conquistar. Mas me vinha sempre uma pergunta, na minha cabeça. Foi um tempo que eu procurava sentido na vida, porque assim, não fazia sentido na minha vida eu nascer, viver, sofrer e no final da vida morrer e tudo acabar. Aí eu falava comigo mesmo, na minha cabeça, ficava martelando na minha cabeça. Eu falava, não, tem que ter alguma coisa a mais. Não é só isso, tem que ter alguma coisa a mais. Em 2018, no final de 2018, o Espírito Santo desceu sobre mim e eu pude ver, os meus olhos espirituais se abriram e eu pude ver, quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu pude ver o quão miserável eu era, o quão pecador eu era. E Deus, o Espírito Santo desceu sobre mim e fez total sentido. Hoje eu busco ser bem sucedido, continuo buscando, mas eu não tenho aquela pressa, aquela vontade de querer conquistar amanhã, do dia para o outro, assim, eu não tenho mais essa pressa, pois Deus está no controle, e Deus vai abrir as portas, e no final de tudo vai dar tudo certo. Mas temos que ter uma certeza e temos que colocar isso em prioridade. Qual a sua prioridade nesse exato momento? É conquistar?
é buscar, né? É se realizar, buscando coisas externas à vida. Não é errado. Você tem que buscar, mais qual é a sua prioridade? Porque se no final de tudo isso você conquistar tudo o que você almeja e perder a sua salvação, você não ganhou nada. Você perdeu tudo. O que você precisa colocar em prática como prioridade é a sua salvação. Buscar, se realizar, mas primeiramente a sua salvação. Porque a única certeza que nós temos, certeza, é que um dia nós iremos morrer. Ninguém, como diz o Flávio Augusto, ninguém vai sair vivo daqui. Todos nós sabemos o nosso fim, é a morte física. Mas Deus nos garante uma vida eterna. E Deus nos faz ter essa certeza. Então você precisa ter essa certeza. Se você morrer hoje, porque não sabemos o dia da manhã, não sabemos o dia e nem a hora que você irá partir. A qualquer momento você pode partir. E devemos ter essa certeza quanto mais rápido possível, enquanto estivermos vivos. Essa certeza da salvação. E é Deus que nos dá essa certeza. Busque, continue buscando, trabalhando, mas não esqueça, a sua prioridade tem que ser a sua salvação em Cristo Jesus. Essa palavra fala muito comigo, desde o dia que o Espírito Santo desceu sobre mim. E se Ele falou comigo, e assim como Ele fala comigo, o meu desejo é compartilhar com alguém, para falar para alguém o que Deus fez em mim, a mudança que Deus fez em mim. Ele pode fazer em você também. Por isso que eu compartilho com vocês, eu compartilho no Instagram, pois eu quero que Deus, desça, o Espírito Santo desça sobre você também. Assim como Ele fez comigo, eu quero que Ele faça com você. Porque procuramos, corremos, buscamos, ficamos tão ocupados com as coisas externas das nossas vidas que esquecemos muitas das vezes o que mais importa. É a nossa salvação. No final de tudo isso é a nossa salvação. A minha oração sincera com Deus é: Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe dos meus desejos, das minhas ambições. Eu falo para Deus que nos próximos anos eu tenho muitos sonhos muito grandes, que nos próximos anos eu quero estar acima da média, pois eu trabalho, eu estudo para isso. Neste momento eu me encontro pequeno, mas nos próximos anos eu quero estar grande, financeiramente falando, ter condições melhores. Quem não busca, quem não quer ter condições melhores aqui na terra? Eu procuro. Mas eu falo isso para Deus, mas eu falo para Deus também, porque eu não conheço o meu futuro, mas Deus conhece. Se eu chegar lá, no final da vida, no final de tudo isso, se eu conquistar, eu vou conquistar, mas se eu chegar lá e for esquecer de Deus, que Deus não permita que eu chegue lá, que eu continue aqui, pois o que mais importa na minha vida hoje é a minha salvação. Temos que ter essa certeza, da salvação em Cristo Jesus, e Deus é que nos dá essa salvação. Então procure aprender, se preocupe com a sua alma, com a sua vida após a morte, porque Deus nos garante uma vida eterna. Então, você que está me ouvindo, você não precisa exatamente sair da sua casa e ir a uma igreja. Não, você não precisa exatamente fazer isso. Mas é criar o desejo no seu coração. O desejo de: eu quero esse Deus. Eu quero ser salvo. Eu quero ter uma vida eterna com Deus. Criar esse desejo. Pois se você criar esse desejo, Deus vai vir na sua direção, vai vir em seu favor. Ele vai ouvir, Ele vai atender as suas orações. E quando o Espírito Santo desce sobre você, já não é você, é o Espírito Santo que vai te transformar, que vai te guiar, que vai fazer uma mudança extraordinária, assim como Ele fez comigo. Se eu estou aqui falando isso para vocês, é porque o Espírito Santo fez uma transformação na minha vida. Ele pode fazer na sua também. Então é criar o desejo no coração. Deus não olha para onde você está indo, pelo que você faz, mas Ele olha o seu coração. Ele vê o seu coração. Se você estiver na igreja, e na igreja ajuda muita gente, mas se o seu coração não estiver ali,
não adiante de nada. Então você tem que criar o desejo no seu coração, tá bom? Deus abençoe você que chegou até aqui. Fique com essa mensagem, é uma reflexão, e que possamos refletir todos os dias sobre isso, tá bom? Deixa o like no vídeo, compartilha, e você que chegou até aqui, se inscreva no canal, acompanhe os meus vídeos. Eu tenho certeza que meus vídeos vão te agregar, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida espiritual, a não desistir, a não parar no meio do caminho. Deus continue te abençoando. Forte abraço.